Ai, meu Deus, mais uma sexta-feira com essas mulheres lindas, incríveis. E hoje, olha só quem tá aqui comigo na nossa mesa. Vou começar aqui do meu ladinho. A Grace Joviani, seja muito bem-vinda. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Que delícia. Também a Camila Domingues. Olá. Seja bem-vinda Prazer também. estar aqui com vocês. Todo mundo é primeira vez aqui, né? Sim. Que legal. E também a Maria Firmiano, conosco hoje aqui. Meninas, Obrigada. fiquem super à vontade. A casa é de vocês. Obrigada. Já já a gente vai bater papo, a gente vai conversar. Vamos contar um pouquinho, né, das nossas experiências, dividir com você que está aí do outro ladinho. E eu vou agora para o nosso primeiro tema aqui, conversar com as minhas amigas. Meninas, estão gostando? Não é? Maravilhoso. Gente, eu amei. Eu Muito já bom. tinha, eles já tinham vindo aqui no nosso programa uma vez, mas eu acho que eu não estava presente. Hoje tive a oportunidade de ouvir ao vivo. É uma delícia, né? Ir no Linda show, voz, maravilhoso. você ouvir, assim, é bem diferente É. do que ouvir em casa, no E carro. hoje em dia, meninos, né, assim, igual você Então. falou, muito difícil cantar esse tipo de música, né? É muito Achei legal. muito Você comentou sensacional. da idade. Se alguém quiser ir comigo, Ah, então vamos, a gente vai, já arrumei eu uma vou bem amiga. tranquila. Eu tenho um sobrinho, meu sobrinho vai fazer 13 anos. Gente, isso me deixa muito feliz. Fazia tempo que não surgia nenhum quarteto, assim, nenhuma... As boy bands, Interessante. né, que eles chamavam, que tinha antes muito Backstreet Boys, NSYNC, que eu acho que é mais ou menos, não sei, vocês devem da ter mais ou menos nossa- a nossa idade, é. assim, né? Então a gente curtia muito isso, e que bom que tá voltando. Mas agora vamos falar do nosso primeiro tema? Vamos falar sobre egoísmo? Ai, ai, já vamos começar já lá em cima com o nosso primeiro tema. Olha lá. Substantivo masculino que nomeia um amor próprio excessivo, que leva o indivíduo a olhar só para as suas opiniões, os seus interesses e as suas necessidades, e que, gente, despreza a necessidade alheia. É aquela pessoa que é extremamente individualista e tudo ela se refere a si próprio. Quem tem muito orgulho, presunção, enfim, a pessoa que trata realmente só dos seus interesses e carrega consigo aquele sentimento de egoísmo. E eu já quero perguntar para vocês, até que ponto o egoísmo pode ser saudável? Porque também não é de todo ruim, mas até que ponto? Podem falar à vontade, não esperem ser chamadas, não precisa levantar a mão. Eu acredito que Precisa o brigar, egoísmo- né? Não, pode A ir. pessoa egoísta não tem essa dimensão, às vezes, né? Esse é o problema. A pessoa não entende que ela é egoísta. Aham. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, mas às vezes precisa de um toque de alguém que está próximo, né? É muito difícil de aceitar, né? Eu acho que toda e qualquer característica negativa é muito difícil a pessoa aceitar. Mas para mim é muito nítido pensar que o egoísmo ele é fruto de um bloqueio emocional. Então, quando a pessoa... Para mim é muito claro, assim, o bloqueio do perfeccionista, porque existe a pessoa que acha que o perfeccionista é uma qualidade, mas na verdade é um bloqueio emocional que faz com que a pessoa ela se sinta tão perfeita, que ela sabe fazer, que é tudo para ela, e ela não divide, ela não compartilha com outra pessoa, ela não delega, porque somente ela faz bem feito. Só que esse tipo de comportamento, a pessoa ela acha que ela assim é perfeita. Então ela se torna com essa característica em destaque de se tornar egoísta, porque ela acha realmente que ela é perfeita. Então ela nunca vai ter o entendimento de achar que Exato. aquilo é um defeito. Sim. Né? Ele acha que é uma qualidade. E o outro é a necessidade de aprovação, né? O bloqueio de necessidade de aprovação faz com que a pessoa se torne tão vítima de si mesma, ela se torna vítima da vida ao ponto dela ser egoísta. Egoísta de que forma? Querendo a atenção de todo mundo o tempo todo, querendo que as pessoas olhem para ela de uma maneira a falar assim, não, ela é coitadinha, ela é a vítima. Então ela atrai... Ela quer atrair a atenção das pessoas por se colocar numa posição de vítima, mas na verdade ela está sendo egoísta diante de todo o contexto para querer a atenção de todo mundo só para ela. Então a gente vê muito isso, né? É. Eu trabalho muito a fundo com essas questões de desbloqueios emocionais. O que acontece? Às vezes tem a mãe narcisista, que ela já vem da família. age de forma muito intensa, verdade. assim, na mentalidade dos filhos desde pequeno, e aí cresce essa pessoa com necessidade de aprovação,
tremenda e ela a necessidade de o tempo todo ter alguém aplaudindo e dando palminha. Então ela quer o foco em torno do umbigo dela. Então é bem o que ela falou. É muito difícil a pessoa admitir, porque ela entende que ela é uma vítima ou ela entende que ela é perfeita. E aí ela vive esse looping a vida inteira, até passar por um processo de cair a ficha e entender que pode mudar isso. Bárbara, você sabe que quando você abordou esse tema aqui, me veio situações na mente assim, vou fugir um pouco do que ela falou e trazer mais para nossa atual sociedade. O que eu observo muito? Uma cobrança muito forte de ser independente, ser isso, ser foda, falar 2, 3 línguas e tal. E eu faz 5 anos que eu tô morando em São Paulo, mas eu nasci e me criei em Santa Catarina. Tá. Então, assim, eu observo hoje, eu vivo num grande centro. A gente está falando aí da 3ª, 4ª maior capital se falando a nível mundial, né? E eu observo esse egoísmo muito acentuado hoje em São Paulo. E em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são 2 estados, que eu tenho família, amigos, eu não observo isso. Vou citar um exemplo que eu acho muito interessante. Em São Paulo, ninguém te convida para ir na casa da pessoa. A casa é quase que um santuário. Exatamente. Só entra quem mora. Mas se você for, aí você tem que levar a bebida, você tem que levar a comida. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, será que vai fazer falta, assim, R$200? E isso me chama muito a atenção. Eu acho que essa sociedade moderna, esse modernismo, todas essas revoluções tecnológicas e tal, isso está acentuando muito o egoísmo. E aí, provavelmente, voltando para o que ela falou, quem talvez era um pouco egoísta há um tempo atrás e guardava isso para si, com todas essas mudanças que a gente está tendo na sociedade, eu acho que as pessoas estão expondo mais. E aí a gente tem também redes sociais, internet, e eu acho que isso fica muito nítido. Eu acho um pouco assustador, assim. Eu acho que o egoísmo, até um certo ponto, ele é saudável e importante para você colocar limite. Sim. Sabe? Até onde eu devo ir, até onde não, aqui. Mas, passando de um determinado limite, eu acho que ele se torna doentio aí. Já entra uma questão perigoso, de desequilíbrio, né? Exatamente. Eu acho até que se a gente não tivesse esse egoísmo, a gente também nem sobreviveria, né? Porque a gente só faria pro outro, e você ia se definhar. Você ia acabar com você. E muita gente é assim. Tem muita gente que fala, ai não, eu vou pensar só no outro, e isso também não é tão bom. Também é egoísmo, tem que pensar ter um só no outro. Porque a grande verdade é quando a pessoa se posiciona servindo demais, ela quer de alguma maneira sugar a atenção daquela pessoa só para ela. Então observe uma pessoa que é muito, muito prestativa, muito, te serve demais. Não sei se vocês já tiveram aqui algum tipo de amizade que sufoca. Eu já, meu Deus do tipo céu. assim, por que você não me chamou? Por que você não veio? E aquilo é um tipo de egoísmo, ela serve tanto, ela faz tanto por você que você sempre está na dívida com a pessoa. Meu Deus. Então você sempre está devendo alguma coisa para a pessoa e aí acaba com uma cobrança excessiva da atenção. Então é esse ponto que eu estava realmente falando, da pessoa querer a atenção sua só para ela. Então esse egoísmo de ter o outro só para si, pela necessidade que existe de forma muito grande dentro. Né? Isso faz mal também, né? Muito mal. A gente vê muitas pessoas falar, eu não consigo falar não. E aí você vê, geralmente essa pessoa, ela enfrenta uma depressão, ela enfrenta uma ansiedade, ou é uma pessoa que não consegue nunca sair do lugar, vai. E aí junta um dinheirinho, aí vem uma pessoa pede dinheiro, a pessoa ela vai lá e dá o dinheiro porque ela não sabe falar não. Então a gente também tem que tomar muito cuidado nesse ponto. Vocês já passaram por algum momento assim, que no trabalho ou com a família, que vocês sofreram o egoísmo na pele e isso doeu muito em vocês? Vocês se recordam? Eu tenho uma história engraçada. Tem uma bem pesada. Então vai, me conta que eu quero saber tudo. A minha eu acho que é mais cômica do que qualquer outra coisa. Eu tive um relacionamento longo, que eu falo quase 10 anos. E numa das viagens, né, o pai dele morava nos Estados Unidos, a gente ia muito. E numa das viagens que a gente foi fazer, ele tinha um egoísmo que extrapolava um pouquinho do limite. Financeiro? Assim. Não, financeiro não, em algumas coisas. Mas teve uma situação que quando você falou, veio na minha mente. A gente arrumou as malas, então assim, quando o casal vai viajar, sabem, né? Malas compartilhadas. Sempre. Sempre. E muito mais pra nós, a gente deixa 2 espacinhos pra eles, né? Então, e aí teve uma determinada situação que ele chegou e brigou comigo. E ele queria levar um casaco que tinha preto com vermelho, um tênis preto com vermelho, ele queria levar um look completo. E aí ele falou, pode tirar tuas coisas e tal. Tive que tirar coisas minhas
Pra caber. Para dar mais espaço para os looks completos dele. Meu Deus. É um pouco engraçado. Geralmente É homem, cômico. mas né, não tô nem aí, né? Bota lá. Meu marido fala, põe aí, o que você colocar tá bom. Isso eu entendeu? considero um Tá tipo ótimo, de né? egoísmo que eu acho que dá uma desequilibrada. É, assim, perde né? uns pontos, Perde né? uns Bons pontinhos. pontos com nós mulheres, principalmente quando se fala na nossa mala, não mexe com a nossa mala. A mala, na verdade, lá em casa é assim, é uma e a metade da dele, né? Porque a gente... É bem isso. É normal, E é tua normal. história, qual a que minha é? história já foi mais para outro lado, né? Eu lembro que eu passei por uma situação, eu tinha ali uns 16, 15, 16 anos, meus pais se separaram e eu, minha mãe e meu irmão, nós fomos morar em Nova Mutum, uma cidade pequenininha Onde no é? interior do Mato Grosso. Mato Grosso. É, Mato Grosso. E ali a gente estava morando numa casa de favor, né? A gente estava numa casa de favor e um tio havia emprestado um fogão, o irmão da minha mãe. E eu lembro que a gente não tinha nada na casa, era um colchão no chão, umas roupas que a gente chegou na sacolinha e aquele fogão que era o que dava para fazer a comida. A gente estava recomeçando a vida. E eu arrumei um trabalho, estava voltando do trabalho, tinha que esquentar a comida para o meu irmão poder ir para a escola, enfim. E eu estava chegando em casa e meu tio chegou junto, ele falou, eu vim buscar o fogão. E eu falei, mas o senhor não tinha emprestado pra gente um fogão velho, que ele tinha outros fogões, tinha uma qualidade de vida melhor. E ele falou, não, eu preciso levar agora. E eu falei, não, mas deixa pelo menos eu esquentar a comida. Ele falou, não, não posso porque tem gente esperando. Você pode comer a comida fria que tá tudo bem. E aquilo foi muito incrível que aconteceu, porque naquele dia eu tomei uma grande decisão de não mais aceitar e me permitir estar vivendo sobre doações. Eu tomei ali a decisão de que eu iria me posicionar de uma maneira diferente para construir a minha história. E ele não esperou a comida, não. Ele arrancou o fogão e levou embora. E aquele dia foi tão humilhante, eu senti o quanto uma pessoa egoísta com os seus próprios, com as coisas, com o bem material, né, pode afetar tanto uma pessoa que talvez não tivesse o posicionamento que eu tive. Podia ter destruído ali uma vida e um futuro de uma pessoa por conta de um posicionamento desse. Um posicionamento extremamente egoísta, né? Nossa, meu Tipo Deus. assim, eu não posso esperar. A gente acha que não faria isso nem com a pessoa que a gente não faria conhece isso. direito, né? Mas foi Com muito essa bacana, família. porque aquele dia foi uma das viradas Deu de essa- chave que eu tive na minha história, de falar assim, opa, eu não posso passar a vida esperando que alguém faça por mim. Eu preciso me posicionar para conquistar meu próprio fogão, minha própria geladeira e ter um posicionamento diferente na vida, né? Então, essa foi uma história Nossa. que Eu não tenho uma passei. história específica, mas eu acredito também que é muito de como nós vemos essa situação. Exatamente. Então, o meu olhar hoje, eu sempre tento entender o porquê que a pessoa age daquela forma. Então, talvez tenha alguns casos aí de egoísmo, mas eu prefiro entender que não é comigo o problema. Então, atualmente, não lembro de Nenhuma coisa que específico. foi assim. Que marcou. Mas assim, financeiro, eu até comentei porque teve o do Caio Castro, que foi, É verdade. né, foi um auê. É, que ele não paga a conta, toda aquela coisa, né? Aí- Essa eu não tô por dentro. Não, faz tempinho já, né? Teve uma polêmica, gente, eu ela não falou acompanho já. nada. Teve uma pensei, polêmica que ele falou que ele não paga a conta, né? Que ele tem que dividir a conta, uma coisa assim. Ah. E aí foi um E fuzuê, aí a né? mulherada tudo Pensa só, comentando. como assim? Não sei o quê. E pior que tem fotos que é verdade que ele não paga mesmo. Mas deixa pra lá, pra outro assunto esse dia. Agora me fala uma coisa. Vocês acham que vocês são um pouco egoístas? Me conta um pouquinho. Eu sou um pouco se for, né, vamos pelo positivo. É. As minhas coisas, eu não ligo de emprestar, porém, eu tenho tanto cuidado que eu gosto que seja da mesma forma. Então, não empresto para qualquer pessoa. Ah, Acho que isso é um pouquinho, né? Tem um Até no pouquinho. trabalho, Talvez seja sempre zelo, foi. né? Eu acho que É mais zelo É zelo. do que é um Vocês, egoísmo. meninas. Não, eu não me sinto egoísta, porque assim, o que eu posso servir o próximo, o que eu posso fazer pelo outro, eu acho que o egoísmo é quando você olha muito só para si, você não faz uma coisa no conjunto. E eu tenho uma equipe hoje grande, onde eu atuo, sempre tem muitas pessoas ao redor e eu tenho esse olhar de tudo aquilo que eu faço não é só por mim, é pelo todo. Então, quando a gente tem esse posicionamento, eu acredito que isso que você falou, às vezes não é nem egoísmo, para mim é mais zelo, Cuidado, né? né? É cuidado É. por aquilo, é valorizar Você aquilo sabe- que você ralou para conquistar muitas vezes, Você né? sabe que você falou do negócio de casa, né? De frequentar a casa e tudo. E assim, a minha casa é meu lugar, assim, muito seguro. Então, se você for convidado para ir na minha casa, sinta-se muito amado. Porque eu tenho ciúmes, assim, da minha casa. Eu também. Do meu lugar, entendeu? Mas assim, ó,
roupa, sapato, bolsa. Gente, eu sou mega desapegada, assim, sabe? Mas Vem isso uma amiga e fala, também- me empresta essa bolsa aqui de marca. Pode usar, não tem Também problema. Eu sou, fico Bárbara. feliz até de ver a pessoa assim. Mas a minha casa, o meu lugar, os meus, aí eu já... Mas eu acho que isso é cultural assim. também. É, Como ela cultural. falou, eu sou gaúcha também. Rio Grande do Sul é assim. cultura é um Mato pouco Grosso também é diferente, muito né? assim, de receber muita gente em casa e um convidar o E outro. sempre tem um bolinho, um cafezinho. Um cafezinho. Um chimarrão. Não, mas se lá você no for na sul. minha casa, você vai ser muito bem servido. Mas é viu? cultural, Eu não né, peço cara? pra levar nada, não. Eu acho engraçado, eu tenho algumas amigas que me visitam e tal, e daí elas vão na minha casa e elas querem dividir a conta da comida quando eu peço alguma Eu também não É, vou. Eu falo, o que ela não. falou, é cultural. O pessoal aqui de Não, São Paulo. é veio cultural. comer na minha casa, pode comer o que... Minha mãe, meus pais sempre falavam, você não vai ficar mais pobre ou mais rico por causa de comida, água, café, um vinho, sou descendente italiano, amo. Delícia, né? Então, eu acho que, Bom demais. tô falando a questão de egoísmo, foi o contrário, tá? Eu tive que fazer terapia para aprender a dizer não. Que foi Que eu o tinha que a gente muita dificuldade, para botar esses limites. É o oposto. Hoje é o oposto. Hoje E eu hoje? consigo. Hoje eu consigo, assim. Mas é uma coisa que eu tenho que estar sempre atenta, porque senão, quando veio, eu falei um sim que era para ser um não. Mas você sabe que eu também ainda tenho essa dificuldade um pouco também. Apesar de ter essa questão com a minha casa, com o resto eu sou muito desapegada mesmo. E quando às vezes eu quero ajudar muito a pessoa, e depois que eu falo, onde eu me enfiei? Por que eu fui fazer isso, sabe? Sobrecarregar a agenda, então, aí vida. você fala, meu Deus. Aí depois chega no dia, a hora que você marcou de fazer tal coisa, você fala, ai, não quero. Aí você vai amarrado, vai empurrado. Isso é muito ruim, né? Acho que a gente tem que, hoje, graças a Deus, a gente, com a nossa maturidade, conforme vai passando o tempo, a gente vai mudando. Eu acho que hoje, com tanta informação também, com as terapias, com os bate-papos, as rodas de conversa, eu acho que a gente consegue um pouco Falar não, verificar isso e falar não. Falar, não, peraí. Identificar, né? Cada vez que você fala sim para alguém, você está falando não para você em algum momento. E eu falo que as pessoas o tempo todo elas querem sugar o seu tempo, elas querem a sua energia, elas querem ter você por perto. Então, eu falo muito isso até para quem empreende, né? O empreendedor, às vezes, ele acha que ele tem que estar, porque é livre, porque é independente, às vezes trabalha com vendas, não bate a meta. Por que não bate a meta no final do mês? Porque às vezes uma amiga chama, cancela toda a agenda para atender para poder sentar com outro. E às vezes não era aquela prioridade. A prioridade tinha que ter o foco naquilo que você se propôs a fazer. E esse falar não é colocar muitas coisas, os seus sonhos como a sua prioridade, colocar os seus projetos como prioridade, sua família como prioridade. Então isso eu não vejo nem como egoísmo, eu vejo como inteligência para que você possa ir para um próximo nível, esse falar não, né? Esse posicionamento que a gente precisa ter, né? A pandemia também trouxe uma mudança muito grande, né? A tecnologia veio com tudo e as pessoas não estão sabendo lidar, né? Essa é a verdade. Hoje, quando às vezes eu fico em dúvida, assim, de falar um sim ou um não, nas minhas terapias, nas minhas buscas, teve uma história que me chamou muita atenção e eu guardei aquilo para mim, que é aquela máxima do avião. Se o avião estiver caindo, o que você faz primeiro? Primeiro coloca a máscara de oxigênio em você e depois no coleguinha do lado, ou seja, quem for. Então, ou seja, a primeira atenção tem que ser para você. E às vezes a gente acaba, estrangulando o tempo, a agenda para poder ajudar alguém. E esquece de você. E aí você tem que lembrar que em algum momento o teu oxigênio vai faltar, né? Então... Verdade. Vocês acham que essa geração hoje, ela tá sendo mais egoísta ou uma geração super good vibes, assim? Vocês acham que essa geração tá se formando mais egoísta? Eu acho que sim. Até Eu que acho que idade, sim. Bárbara, tu fala, mais ou menos? Vamos colocar a galera até os 18? uns Vamos, 18. 18. Porque daí pra frente já são mais adultos, né? Vamos falar aqui das crianças, que hoje a maioria é filho único. E aí a gente entra na adolescência, que é a parte mais crítica que hoje a gente vê, Sim. que é uma geração extremamente, que precisa muito de atenção, de ajuda e de orientação. Então até os 18, vamos colocar aí, da infância aos 18. Eu já vejo eles como o oposto, que é o que ela falou. Eu acho que eles não sabem lidar com sentimentos, né? Aquela história do mimimi, né? Então, acho que eles estão com essa dificuldade, infelizmente... É a realidade. E aí não vejo, assim, pelo menos no meu meio, egoísmo. Porque eles só ficam, na verdade, só se for mundo, num... né? É um mundinho deles, É um mundo.
É um mundo paralelo, Eles né? não têm muito convívio, né? Não saem mais pra rua. Mais solitário, vocês acham? Eu acho que é muito mais pra depressão do que, ou ansiedade, Do às vezes, do que do egoísmo em si. Eu acredito também. Eu tenho, às vezes, eu gosto muito de dar oportunidade para estagiários, né? E eu percebo, assim, que eles hoje têm mais opiniões, eles não estão, os jovens não estão abertos a se moldar ao padrão ali. A aprender, a falar sim, ok. ou sim ou não, e aí já abandonam o trabalho também, já estão numa frequência, assim, é difícil você achar hoje em dia um jovem que tem aquela responsabilidade que a gente tinha na nossa Com 16 época, anos, né? que a gente já ia pro trabalho. Comecei a trabalhar com 13. Olha, eu comecei com 16, um pouquinho mais tarde. Então, eu percebo isso no dia a dia, mas também eu acho que é isso, é o mundo, é se isolar, é muita tecnologia, é muito celular, é muito jogo, é muita informação o tempo todo, e isso acaba fechando, né, e acaba não tendo tanta experiência com a vida mesmo, né? Falta a parte social, né? Pra eles. Ô, Bárbara, Você, Maria? acho que pela minha experiência, assim, que eu tenho de família, né? Tenho pouco convivência com aí pessoal 18 menos, mas pelo meu sobrinho e tal, a gente pega umas gerações que nós estamos tentando suprir aquilo que a gente não teve. Seja nas questões emocionais, aquilo que não foi ensinado em casa, seja nas questões materiais. Então, eu acredito sim que realmente vai vir uma geração muito desapegada. Tanto que a gente está vendo aí, Uber, Airbnb, morar de aluguel vale muito mais a pena que ter um imóvel. Tu vê uma geração realmente mais... E não é só no Brasil, tá? Fora, se tu pegar Fora, algumas acho que mais pesquisas, ainda já, né? Exatamente. Então, Mas e eu acredito que tudo tem solução. Eu tenho um filho adolescente, né? Eu tenho um de 17 anos. Então, durante um longo período, eu tive vários problemas com ele, assim, a nível de entender. Assim, Mas por quê? Porque eu entendi depois de muito tempo, e nesses últimos 2 anos, Deus fez uma revolução na minha vida, na minha história, e eu comecei a pesquisar e a estudar muito mais a fundo a mente, a entender o porquê daquele comportamento. E o porquê daquele comportamento de chamar a atenção, que ele cresceu ali até uma certa idade. Hoje, graças a Deus, ele, desde os 15, eu tenho com ele um relacionamento que muitos pais não têm com seus filhos. Hoje ele trabalha comigo, é um menino super responsável, mas durante muito tempo foi muito complicado. E eu não entendi o que era. Eu achava que, tipo, era assim, que todos os adolescentes eram assim. Então, se tem alguma mãe em casa assistindo, entenda que tudo tem solução, né? E a grande descoberta que a gente teve, né? O Juan passou por vários desbloqueios emocionais e ele, inclusive, tratou de TDAH durante 7 anos. Olha só. Eu medicava, mas por quê? Porque desde quando ele nasceu, todos os dias eu falava, ele é hiperativo, ele não para, esse menino não para, esse menino não para, esse menino não para. Até que eu encontrei um médico que me deu o laudo. Mas eu não conseguia entender. É uma deficiência que nasceu, enfim, o médico explica e entramos com o medicamento. Foram 7 anos tratando e eu não tinha relacionamento dentro de casa. Até quando, há 2 anos atrás, eu fui chamada para esse novo mover e a minha vida mudou completamente. O Espírito Santo entrou agindo na minha casa de forma brutal. E as coisas começaram a mudar e o Juan passou pelo processo de entender de onde veio tudo aquilo. E a gente foi entender o quê? Para chamar a atenção da mãe. Então, o posicionamento era a ausência da mãe, porque eu vim de uma verdade que trabalhava muito, eu viajava muito, né? Tive que ralar muito para dar uma vida diferente para ele. E eu era aquela mãe que dava tudo, mas às vezes não estava dando aquilo que era o mais necessário, né? Então, quando a gente resolveu tudo isso, mudou completamente a história da minha casa, da minha família. Então, dá para mudar. Dá para corrigir, a geração tem solução. Né? Eu acho que depende muito muito da gente, como mãe, como pai. Quem cuida, na verdade, acho que depende muito de como a gente instrui, né? Sei que você também é mãe, né, Camila? Sim, eu como é tenho que você 2. faz com seus filhos? Então, minha filha também, eu fui por esse caminho. Demorei um pouco para descobrir o que ela tinha, porque, hiperativa. Não consegui nenhum laudo específico falando TDAH, mas tudo indica que seja, né? Pelos traços, por tudo, pelos comportamentos no geral. Mas eu também trabalhava muito, trabalhava de segunda a sábado, querendo ou não, ficava pouco tempo com ela. E aí tinha essa questão da falta de atenção. Aí depois eu tive mais um bebê, né? Tem agora 1 aninho. E foi onde eu comecei a procurar outras alternativas. E aí eu percebi, e aí que eu fui enxergar que estava faltando
essa atenção, né? Mas A quando a qualidade gente de tá tempo, né? E Exatamente. que, na verdade, a gente acredita e a gente dá o nosso melhor, a gente dá o que a gente tem. Sim. Então, vamos lá, como eu vim do zero, então eu comecei em uma empresa a trabalhar muito, comecei ali a empreender de porta em porta e eu cheguei a ter 117 mil pessoas na minha equipe, espalhado entre Brasil, Portugal e Peru. Uau. Então, minha vida era trabalhar e estava tudo bem, a gente dava aquilo que a gente tinha, né? Então, nesses 2 últimos anos, o Juan passou por processos de desbloqueio, se batizou, teve um mover lindo dentro da minha casa. A gente começou um mover totalmente diferente e eu tirei o remédio por conta e risco. E o Juan hoje é o filho que eu sempre sonhei ter. É da maneira, a postura dele completamente diferente do que até antes com o remédio. Porque o remédio ele supria até 4 horas da tarde, das 4 em diante voltava tudo. Então eu descobri o TDAH, não foi nem só na ausência da mãe, foi na rejeição. Porque quando eu engravidei eu não queria ter ficado grávida naquele momento, eu não estava esperando, não estava preparada. Então o bloqueio emocional dele foi justamente esse, na barriga, na gravidez. Então, todo o amor que eu podia jogar, que eu podia transbordar nele, não acessava por conta do bloqueio emocional. Então, quando ele foi lá, desbloqueou aquilo, ele conseguiu entender o quanto ele era amado, o quanto ele era incrível. Então, legal, isso é né? muito forte. Não, maravilhoso. Fazer um comentário, eu estava lendo recente uns estudos científicos, não são recentes, tá? Já tem aí acho que tem mais de década de pesquisa. Eles começaram a pesquisar que diz que toda mãe que passa por muito estresse no período da gravidez, da gestação, estresse, cortisol, isso afeta a criança, o baby, e diz que quando ela chega na adolescência, ela vai ser uma adolescente extremamente reativo. Porque ele recebeu uma dose absurda de cortisol e isso diz que fica como, vamos dizer, eu vou usar uma Guardadinho, palavra assim. assim. Isso, guardadinho. Consciente, né, na E daí gavetinha. quando chega na adolescência, Explode. explode. Meu Deus, que gostoso já o nosso primeiro tema aqui, já rendeu muito! Estamos de volta nessa sexta-feira super especial. Todo mundo aqui se deliciando nesse prato incrível que a Rafa preparou hoje, essa chefe maravilhosa. E ela trouxe uns queijinhos ali, diferentão. Uma delícia. Eu já fui lá provar, todo mundo foi lá roubar um pedacinho. E aí, meninas, aprovado? Maravilhoso. Muito bom, né? Perfeito, o tempero, Muito nossa, bom. muito Nossa, bom. eu A gente adoro quer comer. receita, no caso. Ah, a gente passa, não tem problema. Eu adoro comer, é um dos meus hobbies preferidos. E vocês? Bom demais. Gostam também? Qual que é a comida que vocês mais gostam, assim, de provar? Gosto de risoto. Risoto, adoro Ah, eu também. amo risoto. Nossa, eu amo. Eu Falou gosto, tudo. eu gosto de comida bem brasileira, assim. Sem aqueles negócios de maracujá no não sei o quê, Ah, pêssego, nananã, sim. doce, não. Cereja com abacaxi, aquelas coisas meio... isso eu não. gosto, depende Eu acho muito do exótico, dia. acho chique, né? Quem sabe comer aquilo, não. Eu não. Fazer um elogio para as proporções de tempero dela. Eu realmente fiquei impressionada. Achei muito equilibrado ao ponto de você... O que será que tem aqui? Será que tem isso? As proporções bom, né? muito perfeitas de Então, vocês de viram tempero. como a gente trata bem quem vem aqui no nosso programa? Poxa vida. Pode já convidar vai ter mais a vezes. sobremesa, que vocês não sabem que vai ser uma explosão de sabores, né? Eu já tô super aqui ansiosa. Mas vamos lá pro nosso segundo tema, meninas? Vamos falar sobre respeito mútuo. Pois é uma coisa que talvez está faltando pouco hoje em dia, né? Olha lá. É uma expressão que define a relação de respeito entre 2 ou mais indivíduos, aquele respeito recíproco. O respeito mútuo é um princípio de convívio humano que deve ser considerado base para a construção de uma sociedade civilizada, com educação, justiça entre os diferentes grupos sociais, étnicos, econômicos, culturais e assim por diante. Ele tem aquele objetivo, gente, de evitar atitudes negativas entre os indivíduos e aí trazendo o respeito mútuo, que é um ingrediente essencial, né? Para a gente evitar crise, conflito, guerra, discussões. Então, o respeito, acho que é uma palavra forte, poderosa, que a gente precisa sempre ter aí, né, no bolso para usar a qualquer hora, tiracolo, que a gente fala. E eu quero perguntar para vocês, respeito é bom e todo mundo gosta? Essa frase é real? É Eu real, concordo, mas está eu concordo. desequilibrado, né? Atualmente está complicado, ainda mais nas redes sociais. Eu acho que o pessoal está perdendo um pouco da noção, né?
Você trabalha com isso, né, Camila? Então você tá todo dia ali vendo as postagens e a gente vê realmente como qualquer coisa, se tá magro, a pessoa fala, se tá gorda, a pessoa fala, se tá isso, a pessoa fala, se tá casou, a pessoa fala, se separou, a pessoa fala. Então é muito difícil hoje você poder ser quem você é. Vocês acham? Como é que vocês lidam com essa questão do respeito? Por exemplo, né? A gente sabe que a Grace tem um grande número de funcionários, a Maria também que é empresária. Todas vocês, me conta um pouquinho como é ser mulher empresária hoje no nosso país, assim. Eu acredito que o posicionamento tem que vir de dentro, né? E quando você permite o desrespeito, ele vai aflorando cada vez mais. Então, eu falo muitas vezes que muitas pessoas passam por situações desrespeitosas porque, volta até no nosso primeiro tema, porque não sabe se posicionar, não sabe muitas vezes falar não. Porque quando ocorre qualquer relação aonde existe um desrespeito, situação, circunstância, você se posiciona e fala, olha, eu não permito isso, aqui não, isso não vai funcionar comigo, você acaba fazendo com que a outra pessoa entenda também o seu valor. Então, eu acho que para evitar esse tipo de acontecimento, as pessoas precisam aprender a se posicionar e realmente falar assim, olha, eu não aceito isso. Eu não aceito você falar assim comigo. Um posicionamento diferente, ele cria... Porque às vezes as pessoas elas estão achando que não está faltando com respeito e, na verdade, estão na maneira de falar. Que entra também a questão cultural. Cada pessoa tem... Cada região do Brasil, eu já morei em várias regiões do Brasil. Cada região do Brasil tem uma maneira de se posicionar. Outro dia eu estava em Portugal, entregando o método SSS lá. E foi muito engraçado que, culturalmente, eles são grosseiros. Assim, não estou falando do português que é grosseiro, eu estou falando que culturalmente eles agirem de uma maneira completamente desrespeitosa no sentido de ser grosseiro. Né? E é cultural de lá. É normal, então, aquela coisa assim, normal né? Para eles serem assim. Então eu acredito eles que são objetivos, eles né? são, mas é muito. Objetivo. Meu pai era português. E muito objetivo. Meu avô também. Então, assim, é uma cultura. Não é que eles são daquele jeito. Eu acho que eu sou assim por isso e às vezes nem sei. Aquela e às coisa, vezes a pessoa acha que eu escrevi de boa, você que leu com raiva, né? Isso, você que interpretou errado. Então, acredito que essa questão cultural, ela pesa muito, mas acredito que você consegue evitar muitos desrespeitos quando você tem um posicionamento firme. Aí você evita muito isso. E vocês, meninas? Maria? Concordo muito com o que a Grace falou. Eu acho que o posicionamento, ele é muito, muito importante. Assim, no âmbito profissional, empresa, empresária, chefe, às vezes até colega, eu não acho tão difícil assim, porque a partir do momento que você estabelece missão, visão e valores, aonde a sua empresa está, onde quer chegar, isso é mais fácil de você gerir. Assim, as minhas maiores dificuldades hoje eu sempre morei em apartamento, então, vizinhos, restaurantes, sabe? O convívio social, você está sempre esbarrando com pequenas situações que acabam te chateando, assim. Salão de beleza. No trânsito. Gente, como é difícil dirigir em São Paulo. Então, a gente quer ser legal, mas as pessoas não né? Eu acho que essa questão social, eu tenho muito mais dificuldade até do que a questão empresarial, assim. Eu acho que a empresarial, a maior dificuldade eu sou baixinha. Então, tipo, já tenho bem mais 30 a mais, mas às vezes o pessoal olha assim e pensa, nossa, algumas questões assim, mas a partir de uma primeira reunião, uma primeira conversa, aí as pessoas já entendem sua posição e é tranquilo. Mas a parte social, ela é complexa. Certo. Por isso que é importante a terapia em dia, para você não brigar com ninguém. Como é que vocês acham que é ganhar o respeito do próximo? Como é que você, por exemplo, você fala, eu quero entrar naquele lugar, eu quero que as pessoas me respeitem. Como é que você chega? Como é que você imprime isso? É a questão do posicionamento, né? Que ela falou novamente, o posicionamento é tudo. E você também interpretar algo talvez desrespeitoso, nem sempre a pessoa está te desrespeitando, né? Entendi. Às vezes eu acho que é uma questão de visão, né? Eu acredito que quando você transmite isso, quando você se respeita, acho que a primeira coisa é você se respeitar. Então, a maioria das pessoas não se respeitam, não sabem os seus limites.
não conhecem as suas emoções, então ela não se respeita. Então ela chega sem impor, sem imprimir a sua identidade, sem passar esse posicionamento, e aí o ambiente toma conta. E até levando muito para a quantidade de casos de violência doméstica que existe, né? Eu analiso muito assim, se a pessoa aceitou uma primeira vez, pode observar como o caso se torna recorrente muitas vezes. Sim. Por quê? Porque da primeira vez não foi resolvido, não foi conversado, não foi se posicionado e falado, eu não aceito isso, e feito o processo que deveria ser feito, né? Então, aí retorna, aí vai acontecendo, acontece com um, acontece com outro, porque Vira um a pessoa ciclo sem fim, não né? sabe quem ela é. Então, essa questão de posicionamento, eu acho que é em todas as áreas da vida. Com os filhos, né? Como que você tem o respeito dos seus filhos? Né? Respeitando a si mesmo, colocando limite e respeitando os seus filhos na maneira de falar também. Então, eu acho que em todas as etapas da vida, a gente precisa se respeitar e respeitar o próximo, que aí o respeito, ele acontece de forma natural. E é óbvio que no trânsito, às vezes, tem, né? De vez em quando acontece Deus também. do céu, difícil, Comigo hein? acontece. Outro Eu sou dia muito aconteceu dentro do paciente no condomínio onde eu trânsito. moro. Dentro do Você tem condomínio, jeito, Bárbara, você tem as tranquilo. coisas assim que as pessoas estão num grau de estresse muito alto e não estão entendendo que às vezes você não faz alguma coisa porque quer. As pessoas já o tempo todo estão no limite, né? É preocupante. Até aconteceu um fato esses dias na escola da minha filha, a gente tem um grupo de mães, e aí uma mãe parou o carro, e aí aquela coisa, né? Aquela De descer a criança, super cheia na hora de sair, e aí uma mãe brigou com ela, fez um escarcéu, aí depois a pessoa foi pedir desculpa que estava num dia ruim e tal, mas aí já tinha feito toda aquela coisa, aquela cena, passou vergonha, xingou, falou palavrão, chamou a mulher de tudo quanto é coisa, e a mulher ficou assim, ela falou, não falei nada, absolutamente nada. Então assim, até que ponto, né, gente, nós estamos vivendo numa sociedade tão doente emocionalmente, mentalmente, exausta, eu até diria. Até que ponto vale, né? A gente tanto correr atrás de ficar rico, de ganhar dinheiro, de aparecer, de fazer, ao ponto da gente explodir e depois não conseguir sequer agradecer um garçom que te serve. Ou dar uma caixinha pro rapaz que está colocando a gasolina no seu carro, porque não está fazendo mais que obrigação. Até que ponto acho que o ser humano... Então, mas tem algumas questões, Bárbara, que eu já percebi culturais, na verdade. Religião, as pessoas não respeitam, às vezes nem conhecem a religião do outro e não sabem, né, desse limite. Porque, independente da religião, você tem que fazer o mesmo gesto, o mesmo ato, né, com a pessoa. Fora isso, a questão da política que a gente viu foi um cenário bem complicado, Negócio né, de tolerância, última, gente. Ninguém tem porque tolerância. nas redes sociais você conseguia ter esse acesso muito mais rápido. Então, eu acho que a pandemia, de novo, né, trouxe essa revolução da tecnologia e junto com isso vem todos esses déficits da inteligência emocional, né? Entendi. É complicado, porque a gente vê hoje na internet, todo mundo escreve o que quer, fala o que quer, não tem medo, todo mundo é valentão, né? Sabe que eu tava, Bárbara, eu escutei eu escutei isso, na verdade, de um grande amigo meu, que é hipnólogo e tal, eu fiz algum acompanhamento com ele, e ele me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, que na verdade veio um pouco antes da pandemia, né? Que as pessoas estão grávidas de ansiedade, frustração, medo, ódio, raiva, inveja, rancor, ressentimento. As pessoas estão grávidas. Então, todo dia, quando você sai de casa, você pode bater de frente com uma pessoa dessa que vai parir tudo isso que ela está guardando dentro dela justamente com você. Então, assim, eu já tenho alguns anos de área executiva, tenho empresa, então uma das coisas que eu faço muito é leitura fria das pessoas. Como é isso? Pode contar? Conta. Eu geralmente chego fez e a nossa. cumprimento todo mundo e eu faço muito contato visual. Quando a pessoa ela tá com aquele liquidificador, eu brinco ali, aquela bagunça de emoção dentro dela, ela não consegue olhar no teu olho. E a postura dela é diferente. Então eu sei ver, tipo, essa leveza, assim. Então, geralmente, quando eu vou num ambiente, numa festa, eu já faço uma geral. Faz uma varredura. Uma varredura. Quem que eu vou conversar, com quem eu não vou? Muito. A minha postura tá muito ligada, assim. Então, assim, porque é uma das formas que eu encontrei
ou seja, me afastar desse tipo de frustração Sim. ou problema, você nunca sabe. Tipo assim, eu já fui em restaurantes de quando você vê, a mulher trocar de lugar, porque você chega e sentou. E eu uso umas roupas assim, tranquilas, eu considero. Tipo, eu troquei de bairro agora recente, mas eu tenho 2 histórias interessantes, assim. Talvez uns 2 meses atrás, um morador de rua me xingou, mas xingou muito forte. Ele começou a berrar, porque ele falou que meus dentes eram muito branco. Começou a berrar no meio da rua. Uau! Riquinha de... E começou a xingar. Daí um monte de gente na rua, dos 2 lados da rua, e os carros pararam e ficaram olhando. Nada. Eu peguei e saí correndo, atravessando a rua. E teve também um outro dia que eu tava passeando com o meu cachorro e um daqueles motoboy de iFood, de entrega, não sei exatamente que empresa que era. Eu tava passeando com o cachorro, 8 e pouca da rua, e ele começou a me xingar. Patricinha de pã, filha da puta. Não pode falar palavrão. Começou a falar um monte de coisa, assim. E aí, o que eu fiz? Tem como eu me impor por uma pessoa dessa? Não tem. Essa pessoa, ela está grávida de muitos sentimentos ruins. Sim. E aí, o que eu fiz? Na hora que eu tava de fone, escutei ainda. Na hora, Nossa, eu peguei a minha cachorrinha e atravessei a rua bem rápido. Mas assim, se você falou... O que você falou? Nossa, Era esquece. Não quer saber o momento, Então, né? assim, na parte social hoje, na sociedade, num shopping, num restaurante, tu não consegue impor limite. Por quê? Porque essas pessoas, elas não respeitam o limite. Elas querem vomitar, colocar pra fora tudo que elas estão guardando. E aí, provavelmente, sei lá, são pessoas que talvez não façam terapia, não sabem administrar. E aí vem toda uma questão muito geralmente ampla essas pessoas, disso. se você for falar alguma coisa pra ela, fala, isso aí é besteira, isso aí é coisa de fresca. É não mais Tem ou mais menos isso, né? Então, assim, eu, graças a Deus, tenho um círculo de pessoas muito boas na minha vida. Acredito muito em frequência, energia. Tenho muitas pessoas especiais hoje na minha vida, mas no âmbito social ele é delicado, tá? Eu acho que para qualquer pessoa que tu for conversar hoje é delicado, porque tu não consegue impor. Por quê? Porque a pessoa não quer. A pessoa quer brigar. Eu tenho certeza que tem gente que sai de casa e pensa assim, hoje o primeiro que passar na minha frente eu vou brigar. Os hormônios, Vai a passar flor da ileso. Né? E eu acho que uma coisa muito legal, eu acho, que é quando a pessoa tem a questão espiritual, né? Até a Camila falou. Eu acho que quando você tem essa espiritualidade, essa paz interior, essa coisa que te preenche, você nunca vai estar vazio, né? Então, ou se você tiver, o que vai te preencher vai ser coisa boa, né? Você vai compartilhar com alguém, vai ler um livro, você vai buscar um áudio que te traga esse preenchimento. Vocês acham que hoje as pessoas, elas estão muito vulneráveis espiritualmente? Sim. Sim. Confusas Com certeza. e perdidas. Concordo. Acredito sim, porque eu falo que essa intimidade que a gente precisa aprender a desenvolver, ela não é só dentro de 4 paredes, eu falo que as pessoas confundem muito e às vezes acessam até um certo nível de religiosidade e não do acesso daquilo que Deus tem para entregar. E eu acredito muito que quando nós somos seres espirituais. Então, nós somos espírito, mente e corpo. Exato. E as pessoas, às vezes, querem cuidar só do corpo, querem cuidar só da mente e não entendem que precisa ter um alinhamento para poder ter uma vida diferente. Então, quando você se conecta direto com Deus todos os dias, o teu dia se torna diferente. Eu acordo todos os dias 10 para 5 da manhã, eu fico até 6h12 no meu quarto, em oração, com a minha Bíblia, conversando realmente, tendo o meu momento ativacional comigo. Depois eu abro live 6h12 da manhã para entregar tudo aquilo que o Espírito Santo me entregou para as pessoas. Então eu acredito muito e a gente tem visto isso, né? Eu fui chamada a fazer isso pelo Espírito Santo na pandemia, no auge da pandemia. Eu me reaproximei também. Para transbordar na vida de outras pessoas. E a gente não tem noção a quantidade de testemunho de pessoas que falam, nossa, isso era tudo que eu precisava ouvir hoje. Eu estava aqui para tomar uma decisão, estava aqui diante de alguma situação que eu não estava conseguindo resolver. Então, assim, é necessário, enquanto as pessoas não entenderem que precisa suprir um vazio que tem dentro delas, sempre vai continuar nessa busca incessante pelo sucesso estressante, né? Por situações que não vai suprir. Sim. Então, eu acredito muito que quando você está conectado direto na fonte, não tem como, você acaba se posicionando e olhando para uma pessoa como essa na rua que te atacou com piedade, né? Porque a gente não sabe o que aquela pessoa passou para ela estar nesse grau. A gente não sabe o sofrimento, o abuso emocional que ela teve, ou físico, para ela estar se posicionando daquele jeito. Então você consegue entender e ler as pessoas
não só pela fisionomia, mas também ter um discernimento espiritual sobre cada espírito que está na tua frente. Tem que ter Porque muita somos sanidade espíritos. pra ficar quieta, né, Maria? Você pegou e saiu. Depois eu fiquei rindo, eu falei, gente, eu acho meu dente amarelo. Mas daí nisso aí, né? Eu tô me achando agora, né? Ele falou que meu na dente parte tá boa, branco. né? Mas ele começou a berrar no meio da rua. louco. Eu tava indo no supermercado e lá o supermercado ficava tipo uns 200 metros da minha casa. Pertinho. Mas ele berrava e dava pra escutar na esquina. Daí o pessoal do café, do Todo Starbucks. mundo parou Todo pra mundo ver para. aquilo. Ele passou alguma situação grave ali que fez Exatamente. ele E eu acho desencadear tudo que aquilo. cai muito o que ela falou, porque quando tu te conecta com Deus, com a Espírito... A minha base é evangélica. Uhum. E agora na pandemia eu também me aproximei, voltei a frequentar a igreja, voltei a estudar a Bíblia, estou muito mais conectada a Deus. E o diferencial é o teu interno. Então, assim, tu vê essas pessoas que têm essas atitudes, tá? O que eu falei, tá um liquidificador dentro delas, tá um dilúvio ali. E quando você se conecta com Deus, ou sei lá, seja com uma conexão que você gosta, você sente que você fica mais tranquilo. E aí é onde reflete nas atitudes, nos gestos, no sorriso. Sim. É muito mais gostoso sorrir, é muito gostoso dar um bom dia para alguém. Eu acho que, pra mim assim, é essencial. Eu não consigo viver uma vida sem praticar minha fé, sem o meu Deus. É o que ela falou, né? Gosto Os muito. 3 pilares. Tem que estar tudo conectado, né? Vocês acham que hoje esse negócio de as mulheres, o empoderamento feminino, hoje as mulheres estão se respeitando mais? Ou vocês acham que ainda é uma coisa que está muito distante da nossa realidade? Em que sentido, assim? Desculpa te perguntar. Por exemplo, no trabalho, por exemplo, nas próprias questões, no trânsito, sabe? Ver que é uma mulher? Geralmente, quando eu vejo que é uma Não. mulher, eu deixo a pessoa passar. Entendeu? Não, no trânsito eu ainda sinto muito a mulher complicada. Assim. No dia a dia, no Eu acho supermercado, que- no trabalho, como é que vocês veem isso? Eu acho que a mulher ainda tem muita questão hormonal que afeta demais psicológico, né? E aí tem muitas que ainda não sabem lidar com isso e acabam descontando em outras mulheres, talvez pela questão dos hormônios mesmo, né? A troca de hormônios. Mas nessa questão de amizade, eu acho que quando tem um propósito, sim, aí as mulheres estão muito mais unidas, pelo menos ao meu ver, né? Quando tem um propósito. Eu acho que isso está fazendo sentido, né? Sim. Tanto que nós estamos com um projeto só para mulheres, porque por tudo que nós já passamos, eu e a Anne, que é uma amiga minha, e aí a gente pensou, vamos ajudar Aliás, as ela mulheres. está nos assistindo, né? Beijo, amiga. Então, foi justamente por isso. E aí, de repente, várias outras mulheres se interessaram porque tem o mesmo propósito. Objetivo, então, né? E você, me conta um pouquinho, Grace, o que você acha? Eu acho que é a identificação, né? Tudo que você se identifica caminha junto, mas realmente existe muita disputa no universo feminino, né? A gente observa assim que os homens eles são existe mais uma camaradagem. Ele pode não conhecer, pode não ser amigo, pode não estar alinhado com o mesmo propósito. Se ele encontrou um ali, ele vai defender, ele vai proteger, ele vai ajudar, ele vai é nítido assim o posicionamento masculino. O homem ele é muito mais aberto a novas amizades, a fazer o clã, a trazer mais um para a tribo. A mulher, biológico, né? a mulher já tem mais essa coisa de apoiar essa rivalidade, né? Eu vim de treinar tantas mulheres, né? 117 mil pessoas e acompanhar muitas delas de perto. E a gente observa muito isso. Existe sim as tribos, as pessoas que estão unidas, que estão engajadas em movimentos, mas aí você observa que um movimento difícil se mistura com outro. É difícil você ver uma líder de um movimento de mulheres caminhando com outra líder de movimento de mulheres. É muito difícil. bem difícil, Eu fiz é um verdade. evento ano passado com a Carol Pfeiffer, e aí o intuito era reunir várias tribos de mulheres e a gente fazer um empoderamento feminino assim, ó, de forma linda e aberta e livre. E poucas foram abertas a se conectar, a ideia. de realmente estar no mesmo espaço, estar no mesmo ambiente. Né? Então eu sinto que falta esse olhar dessa unidade, porque assim, imagina, seríamos imparáveis, né? Nossa, Sim. com certeza. Seríamos Você quer imparáveis. colocar alguma coisa, Eu Maria? acho que eu concordo muito com o que a Grace falou. Eu acho que a gente evoluiu já. Eu vejo uma evolução. Eu também estou inserida em vários grupos de mulheres. Tem uma empresa hoje da área de marketing digital, então é uma minoria, mas tem uma mulherada já engajada.
Mas acho que ainda tem muito essa questão da rivalidade, sabe? Muito, muito, assim. Do ego, da É, exatamente. Eu geralmente, quando eu vou estar num grupo de mulheres que às vezes eu não conheço, ou que eu realmente quero fazer um network, quero me conectar, eu sempre, olha que interessante, eu já funciono assim, eu sempre procuro não ser a mais bem bonita, mais arrumada, porque é interessante, algumas te recebem e outras eu vejo assim, ó, na face, que cria um bloqueio e elas não conseguem se aproximar de você. Então eu sempre procuro estar no meio, nem a mais feia, mais mal arrumada, nem a mais top. Às vezes poderia usar umas roupas super legais. Se policiando. Exatamente. Então eu me policio e dá muito certo isso na minha vida. Então o que isso significa? Que ainda tem muita... Que é triste, né? Você não poder fazer o que você quer. Eu não me preocupo, não. Se eu também incomoda, não. Eu sou que nem você. Eu boto boto dourado e vou. Mas tudo é mais estratégia. Ela é marqueteira, Eu lembrei de uma história bem curiosa até. Comigo não aconteceu, mas também é uma outra coisa que eu cuido muito. Eu tenho uma amiga minha, modelo, comercial, já participou da TV e trabalhou. E ela tem um corpo realmente... Ela já tem 1,70 e alguma coisa. Tá, loira. Exatamente. Acima da média. O corpo dela é perfeito. Várias cirurgias, se cuida muito. E agora, uns meses atrás, ela relatou no Instagram dela, reclamando. Teve um dia que ela foi para a piscina do prédio dela e teve 7 reclamações das mulheres casadas. Como ela faz? Ela falou, a bichinha tem culpa de ser bonita, gente? Não dá. Não acredito. Daí, assim, ela trabalha, tipo, acorda às 5 horas da manhã, às vezes tá no Brás, uma guerreirona, assim. E aí ela falou, gente, chega sábado, domingo, quem que não quer uma piscininha? Aliás, ela paga o condomínio, né? E ela falou que o pessoal próprio do condomínio chamou ela e falou assim, olha, a gente precisa te comunicar, mas é que não tem cabimento essa reclamação, porque tu não infringiu nenhuma regra, tu usa biquíni como as outras usam, só que lógico, um corpo muito bonito. Chama atenção. Provavelmente chama atenção. Eu já faço assim, já cutuco meu marido e falo, olha que bonita, já pra ele olhar logo, já olhou, tá pronto. Porque a gente sabe, que horror, entendeu? Então, assim, por mais que talvez a gente queira negar ou falar, não, tá todo mundo muito unida, não. Eu acho que a gente evoluiu muito, mas eu acho que ainda tem a questão biológica. Tem uma caminhada muito longa ainda para as mulheres se unirem. Hormonal, acho que tem isso tudo que envolve. Bom, já adorei o nosso segundo tema. Me fala um pouquinho da experiência de vocês no dia a dia. Quero que vocês contem um pouquinho o que cada uma faz para a gente poder entender, né? Que a gente falou, todo mundo aqui é empresária e tal, enfim, mas eu queria que cada uma contasse um pouquinho do seu dia a dia, do que vocês fazem, por favor. Vou começar. Eu tenho empresa já há alguns anos. De 2019 para cá eu tenho um contrato ativo, não pode falar, né? Então deixamos quieta, com emissora de TV. Então, assim, algumas semanas a gente organiza, ou mais início da semana, ou final gravação. Geralmente eu ocupo um dia da minha agenda, né? E aí os demais dias fica em função de prestação de serviço, consultoria, os clientes que eu tenho da área de marketing, e é isso. Aí aquela correria, academia, cachorro, casa, amigos, vida social, mas dá para conciliar bem, assim, dá para ter tempinho para todo mundo. Dá sim. E você, Camila, me conta um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho do que você faz. Eu mudei drasticamente, assim, né? Eu trabalhava em uma loja de carros até a minha gravidez. E aí eu tive que sair por conta dos horários e tal. E aí comecei no marketing digital. Na verdade, já tinha uma ideia do que era, né? Já fazia algumas coisas, mas não sabia que era isso. Agora nós temos, eu e a Anne, nós somos sócias, uma amiga minha. Nós temos o Embeleze SP, que é voltado para dicas de estética, lugares... a gente mostra os lugares, né, que fazem parte do ramo da estética, beleza e saúde. E também essa parte do marketing digital com empresas, né, que eu chamo de marketing digital com conexão, porque a gente pega empresas e com a nossa identidade a gente consegue fazer essa consultoria diferenciada. Então é bem legal o trabalho também. Que legal. Então a mulherada que quiser saber um lugar bom para poder fazer seus tratamentos, só correr lá
Em né? Beleza SP, vocês encontram tudo lá. Legal. Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui todos os contatos para vocês. Que Fala, bacana. Grace, um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu sou casada, mãe de 2, né? E a vida, como ela disse, é equilibrar tudo aquilo que a gente faz. Então, eu tenho 2 vertentes. Uma é de treinamentos. Então, eu tenho alguns infoprodutos, né? Direcionado para a área de vendas, liderança, alta performance. Então, a gente tem ali toda uma equipe que trabalha nesses infoprodutos. E também tem o método SSS, que é uma imersão de 3 dias, que é a grande paixão da minha vida, que a gente trabalha muito desbloqueio emocional, para que a pessoa possa ativar a sua mentalidade e ter alta performance. Então, a gente descobre a causa do problema que aquela pessoa enfrenta, por que aquela pessoa não performa melhor, por que ela não tem resultados na vida, tanto pessoal, familiar, profissional. E aí a gente faz o desbloqueio nesse evento e a pessoa está pronta para poder enfrentar uma vida de alta performance. E outro lado, outro braço, é a empresa Gera Cosméticos, e é uma empresa que está no mercado desde novembro e nós já temos mais de 700, quase 800 revendedoras no Brasil. É uma empresa que dá oportunidade para as mulheres estarem revendendo o produto e fazendo uma renda extra. Então a gente tem desde a linha capilar, cosméticos, nutracêuticos e tudo isso. O que é nutracêuticos? É, aquelas cápsulas que você toma as vitaminas. Chama nutracêuticos? É, chama nutracêuticos. Que legal. Isso. Então é uma empresa que tanto a gente tem a venda direto ao cliente final, quanto as pessoas que quiserem, não só mulheres, tem homens também, que às vezes tomam a decisão de empreender com alguma coisa, Sim. então existe essa possibilidade também. Então eu tô muito Que feliz legal. nessa trajetória Não, e a de Grace dividindo falou em pra dois, mim, né? eu falei, ai, tô com uma dor de cabeça. Ela, peraí que eu vou ali. Ela me trouxe um olhinho aqui, daqueles olhinhos essenciais, coloca umas gotinhas na mão e você tem o aroma aqui. Nossa, eu amei, já ganhei esse aqui, vou usar com certeza. E hoje a gente busca muito qualidade de vida, né? O que vocês buscam para ter uma qualidade de vida melhor no dia a dia de vocês? Bom, eu treino todos os dias, então eu tenho o hábito, assim, eu gosto de criar rotinas para que seja, para que o tempo seja mais produtivo, né? Então, das 10 para 5 até as 6h12 eu fico ali no meu momento com Deus, depois eu tenho uma live e depois eu vou para academia. Então, para ter essa ativação, eu acredito que a alimentação e todos os dias eu faço meu treino, porque eu acredito que isso me dá a energia que eu preciso para fazer tudo aquilo que eu preciso. Então, eu sempre falo muito isso, né? A gente precisa se ajudar. As pessoas às vezes estão desanimadas e falam, ah, hoje eu não vou porque eu estou desanimada. É aí que você precisa ter força para ir, porque é ali que você vai às vezes ativar algo dentro de você para poder performar melhor no teu dia. Perfeito. Eu também sou dessa opinião. Eu gosto muito de fazer rotinas, né, criar disciplina, porque eu acho que todos podem, né, acordar cedo, fazer um exercício, ter esse equilíbrio. Mas realmente não é fácil, né? Hoje em dia, nessa loucura que a gente vive, tem que ter uma cabeça... Ainda mais com filho pequeno, né? Aí a gente fica meio, nesses primeiro, segundo ano, meio à mercê deles, né? É, e exige bastante força, né? Porque a criança não para, então tá na fase de começar a andar. Mas é isso aí. E você, Maria, como que é teu Minha dia a dia? rotina é um pouco parecida com a da Grace, assim. A academia pra mim é como tomar banho, assim, é essencial. Eu acabei de me mudar, um dos motivos é que o meu prédio tem uma área social 24 horas. Ah, que legal. Então eu posso treinar a hora que eu quiser, tem piscina. Então, assim, a atividade física pra mim, junto com boa alimentação, eu sou bem rigorosa. De segunda a sexta é alimento, não produto alimentício. Que tem uma diferença muito grande. Por quê? Justamente por isso que ela falou. Porque a gente precisa dessa energia, desse up. Tu precisa de um cérebro que consegue pensar direito, sabe? Que está num nível bom de... E para isso é exercício físico, boa alimentação, sono também importante, umas boas horas, né? Corridas de sono. Eu cuido muito disso, assim, para poder, durante a semana, performar bem, produzir muito. Bebida de álcool também tiro. Às vezes chega a ficar um mês sem beber álcool, sabe? Para poder cuidar mesmo da máquina. Sim. Senão, a máquina Pifa, não né? produz Aguenta. pifa. Muito bom. Bom, eu quero agora fazer os meus agradecimentos a vocês. Muito obrigada por contribuir com o nosso programa hoje, um pouquinho da vida de vocês, com a rotina. Quero começar agradecendo aqui a Grace, quero que você passe os seus contatos pra gente. Quem aí quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, por favor. Obrigada. Bom, você me encontra em qualquer rede social com o mesmo nome, Grace Gioviani, conforme está aí na tela. Então, tanto no Insta, no YouTube, em qualquer
qualquer rede social você pode estar me encontrando, é Grace Gioviani e ponto. Tô lá e minha equipe tá lá para poder te atender, vai ser um prazer ter você seguindo e curtindo todo o conteúdo, compartilhando e somando com a gente para espalhar a boa notícia, a boa palavra, enfim, motivação todos os dias e ativação para que você tenha uma vida de alta performance diferente. Então te espero lá. Se eu conseguir acordar um dia 6h12, eu vou... Você vai? Então tá bom. Não prometo, tá? Não prometo, vou tentar. Quero agradecer também a Camila. Antes de agradecer, vamos mostrar aqui umas fotinhos. Vamos mostrar umas fotinhas da Grace aqui. Estava quase esquecendo. Roda aí pra gente. Vai me contando o que você tá fazendo, o que você gosta de fazer nesses momentos. Essas fotos aí, essa foto aí é prévia de evento. Aí, olha, são cheio, fotos de hein, trabalho, amiga? Nossa, muito legal. Muito movimentado, graças a Deus. Suas palestras movimentam mais ou menos quantas pessoas? Depende, de 200 a 1.500. Depende o método, a região, depende o curso. Olha, que bacana. Você fala só para mulheres? Não, né? 40% do público acaba sendo masculino hoje, porque a mulher vai, desbloqueia, muda completamente a rotina e a vida e a casa, e aí ela fica no marido pro marido ir. Então, assim, a gente tá tendo muito homem que tá procurando. Tá. E é um processo muito bacana. Então, essas fotos aí, eu acredito que tá passando bastante São foto todas, de evento. Fotos de eventos. Esse aí é o time do SSS, que é o método, né? O que quer dizer ali SSS? é mentoria, sucesso sem estresse. É o meu método. Sucesso É bom, sem estresse. Olha o nome, sucesso sem estresse, meu irmão. Seu irmão também trabalha com você? Também trabalha comigo. Que legal. Aí são momentos dentro do evento Aí em são si. as pessoas São as quando pessoas que desbloqueiam. participaram, minha mãe. Uau, que chique. Minha mãe é linda. Nossa, Sim. linda. Nem sabia que ia ter essas fotos, gente. Que maravilha. Minha família, meu filho mais velho, Ai, mais que jovem, meu família esposo. linda. Aí a gente numa viagem agora para Las Vegas. A gente foi tem que aproveitar, pra né? neve. Gosto muito de viajar. Acredito que a vida é um desfrute, né? A gente precisa aproveitar. É verdade. Meu casamento. Você casou faz pouco tempo? Casei faz 2 anos. A gente tinha casado só no papel e não tinha cerimônia. Olha e aí só, a gente que legal. casou, Oficializou foi. mesmo. Foi. Que poderosa, hein? Já estão Ó! todos convidados. O mais próximo aqui é o de Campinas, que vai acontecer em setembro, pertinho aqui de vocês, de São Paulo, Sim. para estar lá com a gente. Vai ser um prazer ter vocês lá. Ai, vai ser e muito você legal. de casa também. Se eu puder, eu estarei lá. Estou muito curiosa para bom. saber como é que é. Bom, quero agradecer a Camila também. Passa os seus contatos pra gente, onde a gente pode encontrar tudo que você faz. Gente, só entrar aí no Camila Domingues com K e 2 L's no Instagram, tá? Tô focando bastante lá no Instagram. Marketing digital com conexão, dá uma olhada lá que tem tudo. E também o Embeleza SP, que é o meu projeto junto com a Anne. Vocês encontram dicas de estética, beleza, bem-estar. Então, só lugares de confiança, entra lá, Embeleza SP. Muito bem. Agora vamos ver um pouquinho da trajetória da Camila aí no dia a dia. Pode soltar as fotos pra gente, por favor. Olha lá, ó, de helicóptero, basiquinha, ali foi comprar um pão. Lá no Campo de Marte, essa é uma das nossas clientes também. E aí foi um podcast que eu participei, o eTalkcast, que fala um pouco das culturas, inteligência emocional. Que legal. Esse foi a apresentação dos meus filhos na igreja. É tua filha? Minha filha. Ai, que amor. Maria ela tem Luísa. cachinhos. Oh, Aí quando nasceu Ibrahim, meu Deus. que também foi um nome que Ai, que coisa me veio por fofa, sonho. Camila. Não Ele é tinha um visto príncipe ele de Deus ainda. e ela também, a Maria Luísa. Nossa, que lindo. E não sei se tem minha mãe aí, né? Mas minha mãe, gente, ela é maravilhosa, braço me ajuda direito, muito. esquerdo. Tudo. Que Tudo na minha legal, vida. né?
Ai, que gostoso, gente. Não, família é tudo de É bom, tudo, né? né? Família é tudo na vida da gente. Não tem, É verdade, não é o tem maior como, amor, né, que existe. Maior amor. Bom, quero agradecer também, Maria. Muito obrigada. eu que Passa também agradeço. suas redes, os contatos, fique à vontade. Passar meu Instagram, é eu, Mari Maria, é meu principal rede de contato, compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, as informações. Também quem quiser saber um pouco de marketing, acompanhar, a gente também tá lá. Tudo que for relacionado à estruturação de produto, venda pela internet, mercado internacional, é isso aí que a gente faz. Um pouco de Passo o pouquinho dia de lá. tudo. Passo o dia fazendo pesquisa e estruturando, posicionando, o produto vende, produto não vende. Não posso citar aqui, mas um dos meus principais clientes hoje é uma montadora. Eu trabalho com mais de 22 concessionárias. Olha. Então é bem interessante, às vezes, você pegar vamos dizer, esse ápice que tu tem, né? Entre, sei lá, um produto que tu vende ticket de R$100 e um produto com um ticket de R$200. Como que é o posicionamento, como que é a estratégia. Então, tudo isso eu compartilho lá no meu Instagram. Que legal, bacana, muito legal. E aí, vamos ver um pouquinho da trajetória também da Maria. Pode colocar as fotinhos pra gente, por favor. Olha lá, aí vai me contando. Dá pra você ver daí? Eu botei isso aí da época da minha carreira de executiva, foram mais de 10 anos. Aí lá no meu cantinho especial, Santa Catarina. Você vai pra lá com frequência ou não? A cada 3, Consegue? 4 meses eu vou pra lá. Até que dá pra Aí um pouquinho passear um dos pouquinho. meus home office, dias de escritório. Opa, apareceu aí. Não tem problema. Entrevista, emissora, um pouquinho das gravações. Já são 4 anos e mais de 5.000 horas em TV aberta, Brasil e mais de 15 países. Legal. Aí alguns amigos show. famosos que eu tenho e pessoas que fazem parte. Esse aí eu amo demais, Diogo Portugal. Muito É da área gente do humor, que nem eu. Você faz Bacana. humor também? É humor, tua área? É humor. Que legal, diferente, né? Porque geralmente mulher no humor quase não tem. A gente verdade. conta nos dedos. Eu quando lembro de humor feminino, eu lembro de Tata Werneck e Dani Calabresa. Eu É o que a trabalho, gente, né? não sei se pode falar. Pode? Nome de falar, apresentador? pode falar. Eu trabalho com o João já há quase 5 anos, João Kleber. Então, quem conhece a área do humor hoje no Brasil sabe, tipo, João é da época do Chacrinhas. Nossa, muito, né? Então, assim, o Diogo Portugal também é da Rede TV, ficou 9 anos na Rede TV, hoje é um amigão meu. Aí tem toda uma galera, Sérgio Malandro, e vai, toda uma galera que participava na época de programa. E a gente é tudo conectado hoje. Muito legal. Sucesso, meninas, pra Obrigada. vocês. Obrigada.